Salve, queridos otakus e nerds de todo o Brasil! No vídeo de hoje a gente vai estimar o tamanho das versões do Susanoo. Lembrando que aqui no canal temos o vídeo parte 1 falando do tamanho dos bijus e de algumas criaturas do anime Naruto. Eu recomendo, otakus, que vocês assistam o vídeo parte 1 para vocês entenderem esse vídeo, pois o tamanho deles é baseado pelo tamanho dos sapos que foram revelados pelo Databook. E não esqueçam de deixar aquele big hyper mega like de vocês, caso vocês gostem, beleza? E assista o vídeo até o final para vocês verem a incoerência de tamanho que o Susanoo completo de Madara tem comparado ao Susanoo perfeito. Então confiram aí. O Susanoo é um humanoide de chakra que passa por alguns estágios até chegar a essa forma colossal perfeita. Eu considero o Susanoo tendo 3 estágios, 3 versões que têm uma grande diferença de tamanho de uma versão para a outra. A primeira versão é o Susanoo sem pernas, que na maioria das cenas tem o seu tamanho mal representado, parecendo ser pequeno demais, sendo apenas 2 ou 3 vezes maior que o usuário. Digo isso porque nessa cena, na luta contra Danzo, o tamanho do Susanoo está sendo bem representado. É só comparar o tamanho do Sasuke com o crânio e com a espinha dorsal do Susanoo e veremos que esse Susanoo é muito grande. E após essa cena, o Susanoo já não parecia ser tão grande assim. E certamente essa versão tem metade do tamanho do Susanoo de corpo completo. E como ele é 5 vezes maior que o usuário, vamos considerar que essa versão do Susanoo tem mais ou menos 8 metros de altura. No episódio 450 do Naruto Shippuden, o Susanoo sem pernas do Sasuke era quase do tamanho de todo o comprimento do modo avatar de chakra da Kyuubi. Apesar da versão sem pernas ser grande, o tamanho desse Susanoo está muito exagerado nessa cena. Na quarta Grande Guerra Ninja, Madara fez 5 clones com Susanoo para cada um dos 5 Kages. E os Susanoo dessas cópias andavam sobre os ramos gigantes do Kaiju Kaikorin de Madara, como se estivessem pisando no solo. Eles eram muito pequenos comparados ao meteoro que Madara lançou na Aliança Shinobi. Até os destroços do meteoro do Madara eram muito maiores que esses Susanoos. Para destruir as cópias de Madara com Susanoo, Onoki, com a ajuda da Tsunade, criou um cubo gigantesco que caberia centenas desses Susanoo. Esse cubo nos impressiona pela gigantesca dimensão, que tem um pouco mais da metade do tamanho do meteoro. Mas quem realmente nos surpreendeu foi o Susanoo perfeito de Madara, que era 2 vezes maior que esse cubo. Ele andava e esmagava os ramos do Kaiju Kaikorin de Madara como se fossem gravetos. Eles eram muito maior que os destroços do meteoro e é quase 2 vezes o tamanho desse meteoro. O anime e o mangá deixou claro que esse Susanoo perfeito é gigantesco. Os Kages ficaram de boca aberta com esse Susanoo. Com base nessa cena, pode-se dizer que todos esses 25 Susanoos que Madara fez caberiam na palma da mão desse imenso Susanoo. A diferença é surreal. Ele aparenta ter no mínimo 200 metros de altura. Vejam bem, otakus, o anime deixou claro que há uma diferença de tamanho entre o Susanoo completo para a versão perfeita. Como por exemplo, quando Madara estava lutando contra Hashirama, Tobirama se espantou ao ver o Susanoo perfeito de Madara. Na Guerra Ninja, quando Madara evoluiu seu Susanoo completo para a versão perfeita, a gente vê ele aumentando de tamanho. Seus braços aumentaram e Hashirama, que estava usando o dragão de madeira para lutar contra o Susanoo completo, foi forçado a usar o golem de madeira. Quando Kabuto foi parado, o Susanoo de Madara começou a evoluir e se desfazer. Como vocês podem ver, existe uma diferença de tamanho entre as 2 versões, mas jamais ao ponto desse Susanoo caber na mão desse.
Logicamente, o tamanho do Susanoo dos clones do Madara estão pequenos demais em relação ao Susanoo e aos destroços do meteoro. Apesar do Kishimoto ser o criador do anime Naruto, ele pode também cometer erros. Ele talvez não consiga desenhar em todos os quadrinhos o tamanho desses grandões em parâmetros certinhos. Lembre-se que, apesar de não parecer, o Gamabanta tem 17 metros de altura. No Naruto clássico, Gamabanta e Shukaku estavam lutando em uma floresta em que só as árvores já pareciam ter 17 metros de altura, e esse sapo ultrapassava muito essas árvores, e para Kishimoto ele tem 17 metros de altura. Então o tamanho desses Susanos estão muito errados. A diferença é para ser apenas de alguns metros. O Kishimoto provavelmente cometeu um outro erro. Na quarta grande guerra ninja, o Susanoo completo de Sasuke era do mesmo tamanho do modo avatar de chakra da Kyuubi, que é do mesmo tamanho dos outros bijus, e que também de pé é do mesmo tamanho do Susanoo perfeito do Sasuke. E todos os Susanos, excluindo de Hagoromo, possuem o mesmo tamanho. Esse Susanoo do Sasuke completo era para ser um pouco menor, pois ele ainda pode ficar maior quando é equipado com as vestimentas adicionais. Bem, otakus, eu vou resumir tudo o que eu já falei para que vocês entendam tudo, beleza? O Susanoo sem pernas tem mais ou menos 8 metros de altura. A segunda versão é o Susanoo de corpo completo, que tem o dobro do tamanho do Susanoo incompleto. A gente vai considerar que ele tem mais ou menos 16 metros de altura, que é quase do tamanho do Gamabanta com 17 metros. Esse Susanoo é gigante, mas seu tamanho muitas das vezes no anime é muito mal representado. Na quarta grande guerra ninja, o Susanoo completo do Madara foi derrubado pelo ataque de cauda do modo avatar de chakra da Kyuubi, parecendo que ele era muito menor. Mas acontece que as caudas do modo avatar da Kyuubi ficaram ainda maior quando recebeu um pouco de chakra da outra metade da Kyuubi. Por isso suas caudas estavam muito grandes. E essa versão do Susanoo ganha mais corpulência quando se equipa com uma armadura de chakra. A terceira versão é o Susanoo perfeito, que é um humanoide colossal de chakra. Essa versão é alguns metros a mais que o Susanoo completo. Porém, na luta contra os Kages, o Susanoo completo dos clones do Madara era do tamanho de uma pessoa próxima ao Susanoo perfeito. Logicamente, esse tamanho está muito errado, como eu já expliquei antes para vocês. Sob 4 patas, a Kyuubi é até menor do que os outros bijus, tendo mais ou menos 17 metros de altura. E quando está sob 2 patas, ela fica maior, se equiparando ao Susanoo perfeito, que vamos considerar tendo mais ou menos 25 metros de altura. Então, otakus, a gente tem que entender que o Kishimoto não é bom com proporções de tamanho. Como por exemplo, tem cenas do mangá e do anime que o Susanoo incompleto de Sasuke é quase do tamanho da cabeça do Aoda. Em outros ângulos, parece que o Susanoo está em cima do Jubi, de tão pequeno que é. Só a cabeça do Susanoo perfeito parece ser muito maior que todo o corpo do Susanoo sem pernas. Mas quando é equipado com uma armadura adicional, ele fica muito maior. Apesar de não parecer, o usuário cabe dentro dessa joia na cabeça do Susanoo. Tanto Itachi quanto Sasuke poderiam ficar nesse espaço. Eu vou aproveitar e mostrar uma cena em que o Susanoo perfeito do Sasuke não parece ser tão grande assim. Nessa cena no anime Boruto, parece que o Sasuke nem cabe dentro dessa joia na testa do Susanoo. Na verdade, eu achei esse tamanho mais coerente comparado às outras cenas do Susanoo, em que só esse espaço parece ter 3 metros de altura, dando a impressão de que o Susanoo parece ter meio quilômetro de altura. E como o Susanoo tem mais ou menos 25 metros de altura, esse tamanho está muito convincente. Otakus, o tamanho das versões do Susanoo foram estimados a partir do tamanho do Gamabanta. Se o databook mostrasse que esse sapo tem 120 metros de altura, aí sim, o tamanho das outras criaturas seriam ainda maiores. Agora, não tem lógica eu dizer que o Susanoo tem 50 metros de altura e o coitado do Gamabanta bater apenas no joelho do Susanoo perfeito, porque daí eu poderia dizer que os bijus também são apenas um pouquinho maior em relação à altura do joelho do Susanoo perfeito. E tem outros grandões que aí sim tem uma boa diferença de tamanho.
e que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo do canal, que é a parte 3, em que eu vou continuar falando do tamanho dos outros grandões. E otakus, esse foi mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado. Falando nós e tchau, tchau.